Vemos nessa cena um dragão vermelho atacando as pessoas e no meio das pessoas nossa protagonista, que foge do dragão e infelizmente cai no chão. Então escuta, como ousa ferir minha filha? Você morrerá por isso! E ela observa seu pai corajoso a defendendo do dragão. Então nossa protagonista acorda, dizendo em sua mente, um sonho? Um sonho com um dragão? Que estranho. Não sonho com esse tipo de coisa frequentemente. Em seguida ela se vira para o lado e continua falando em sua mente, um sonho com um dragão é um sonho sortudo. Algo me diz que hoje será um bom dia. Então ela abre seus olhos e em sua frente, brilhante com o sol da manhã, está Max dormindo em sua cama. Nossa protagonista toma um susto e fala em sua mente, que? Por que ele está dormindo no meu quarto? E na minha cama, ainda por cima? O que está acontecendo? Logo Jubelian sentada na cama observa e pensa, ele está dormindo tão bem que não consigo acordá-lo. Bem, nada aconteceu. Então, vou considerar que ele só queria dormir na minha cama. Ele pode ser rude, mas definitivamente é lindo. Talvez até mais lindo que o Mikhail. Depois de um tempo admirando aquela beleza, nossa protagonista começa a imaginar coisas e fala em sua mente, espera. E se alguém nos encontrar assim? Preciso acordá-lo. Quando ela aproxima sua mão para acordá-lo, ele a puxa pelo braço inesperadamente, que então vai para o chão enquanto ele fica por cima dela e a pergunta, o que você acha que está fazendo? E Jubelian responde, parece que você teve uma boa noite de sono. Julgando pelo quão animado você está nesta manhã. Ele nega dizendo, eu dormi? Isso é impossível. E nossa protagonista fala em sua cabeça, meio já irritada com aquela atitude, uau! Como alguém pode ser tão ingrato? Ele até dormiu na minha cama. Que grosseria absurda! Primeiro, ele invade meu quarto sem aviso nenhum. Depois dorme na minha cama. E agora, está agindo todo inocente e rude ao mesmo tempo? Já chega de ser gentil com ele. Sem querer Jubelian tem uma lembrança e começa a rir, e Max fica irritado e fala de forma grossa, por que você está rindo? E nossa protagonista, sem responder, continua falando para si mesma enquanto rir, eles são tão parecidos. Ele é como uma versão humana dele. Em seguida vemos sua lembrança durante sua fala, ele é igualzinho, o gato preto rabugento que eu conheci quando era mais nova. Ele era assim também. Ele entrava no meu quarto sempre que queria. Arranhava os quadros. Dormia na minha cama, rasgando meu travesseiro. E sempre estava todo orgulhoso e ranzinza. Bem assim. Eu quero parar de rir, mas não consigo parar de pensar nisso. Então, sem conseguir muito se conter, ela responde para o protagonista, desculpa. Em seguida a empregada a chama, Milady, está acordada? E se recompondo Jubelian fala para si mesma, tenho que me acalmar. Preciso pensar em outra coisa, não posso deixar os servos me verem assim. Após conseguir se acalmar ela pede para ele a seguir, então leva o protagonista para o armário, e empurrando ele no meio das roupas, com o rosto alegre ela diz, fique aqui e não faça nenhum barulho. Você não quer que ninguém entenda isso errado, quer? Apenas fique parado, ok? E com a cara fechada Max pergunta, entender isso errado? Como? E a protagonista responde ele, algo como nós passando a noite juntos por outro motivo. Ele irredutível diz, outros motivos? Não ligo para isso. Você acha que pode fazer isso comigo e ainda, Jubelian o corta dizendo, em termos animais, acho que você chamaria isso de acasalamento. Com um sorriso no rosto ela o deixa, todo vermelho ao ouvir aquilo, e logo aos gritos responde,
Do que raios você tá falando? E de imediato a protagonista tampa a boca dele e o repreende baixinho. Ficou maluco? Os servos estão esperando do lado de fora da porta. Não pode gritar desse jeito. E a empregada, ouvindo parte daquele grito, sem conseguir identificar ao certo, fala consigo mesma: O que foi esse barulho estranho? Então a empregada pega a maçaneta para abrir a porta, e não consegue por estar fechada com chave. Então pergunta por que a porta está trancada? Continuando com a mão na boca de Maxie, a protagonista comenta: Você não quer que as pessoas entendam isso errado, certo? Eu também. Então preciso que coopere comigo. Então ela tira a mão da boca dele e dá um sorriso dizendo: Assim é melhor. Você deveria ter dito sim desde o começo. E faz um carinho na cabeça dele enquanto estava falando, e ele fica revoltado. Novamente dizendo: Como ousa tocar na minha cabeça? Mas Jubelian ouve a empregada chamar, e nem presta atenção no que ele está falando, e só fecha a porta do armário na sua cara enquanto responde à sua serva com um sorriso: Sim, estou indo. Em seguida a empregada diz para Jubelian: Pensei que algo tinha acontecido. Você nunca tranca sua porta. E a protagonista responde: Me desculpe se te preocupei. Não era nada sério. Eu só estava preocupada com medo de que alguém pudesse invadir meu quarto. E rindo a empregada responde: Lady Jubelian. Quem seria louco o suficiente para fazer isso? Esta é a casa da família Floren. Até ladrões sabem que devem evitá-la. E nossa protagonista diz em seu pensamento: Bem aqui. Tem alguém louco o suficiente bem aqui. E dirigindo a palavra para a empregada ela diz: Nunca se sabe. Meu pai não está aqui no momento, afinal. Então a empregada fala em sua mente: Ela está ansiosa porque o Lord Floren não está aqui. Enquanto isso a protagonista pensa: É melhor aquele gato escondido no armário ficar quieto. E interpretando errado a empregada pega Jubelian pelas mãos dizendo: Milady. O Lord Floren voltará em breve em segurança. Ao invés de se preocupar, talvez você deveria pegar um pouco de ar fresco. Em seguida ela nota marcas de mãos em seu pulso, e assustada com aquilo ela grita falando sobre o mesmo. E dentro do armário sentado no chão, Maxie fala para si: Por quanto tempo tenho que ficar aqui? Não posso continuar desperdiçando tempo desse jeito. O que sequer eu estou fazendo aqui? Nada disso faz sentido algum. E lembrando do momento com a nossa protagonista ele continua: Ela é uma mulher estranha, não importa o quanto eu pense nisso. Quando ela deveria ficar com medo, ela ri, ao invés disso. Eu não a entendo. Após 20 minutos se passando desde que Max havia sido trancado no armário, ele continuava lá e falando consigo mesmo ele perguntava: Por que ela está demorando tanto? Então finalmente ele escuta umas vozes. Ai! Oh! E Max se pergunta que barulho é esse? E com uma voz estranha falando ele continua ouvindo: Aí não, Marilene. Um pouco mais baixo. Aqui? Ah! Oh! E a mente fértil de nosso protagonista começa a pensar coisas que o deixam vermelho, e ele continua falando em sua mente: O que está acontecendo do lado de fora? Não diga que estão. Espera um minuto. Por que estou pensando nisso? Estou me deixando levar por aquela mulher. Max continua ouvindo a conversa. Como esperado, pegar um remédio com o médico pode ser melhor, milady. Está tudo bem. A pomada deve ser o suficiente. E dentro do armário Max pensa: agindo como se ela estivesse ferida, sendo que ela está completamente bem. Em seguida vemos a empregada passando medicamento no ombro da protagonista,
que está vermelho, enquanto diz, isso parece tão doloroso. Seu pulso e ombro estão cobertos de hematomas. E Max ouve aquilo e se pergunta, ela está com hematomas? E a protagonista responde à sua empregada, durante o momento em que ela passa o remédio em suas costas, a culpa é minha, por ter sido descuidada e ter caído da cama. E dentro do armário, o protagonista lembra o momento em que Jubilian ia o acordar, e ele segurou sua mão e virando rápido caiu por cima dela no chão. Logo ele fala, acho que ela se machucou naquela hora. Merda! Os fortes sobrevivem e os fracos morrem. E se sentindo um pouco culpado ele fala para si, isso é apenas natural. Em seguida houvesse a empregada se despedindo, pedindo a Jubilian que descansasse, e passos são dados em direção ao armário e o protagonista diz, ela está aqui. Então Jubilian com um sorriso abre a porta do armário dizendo, você pode sair agora. Enquanto ele só olha se sentindo culpado, ela continua falando, está com fome, né? Então com vergonha Max pergunta, quer comer junto comigo? Por quê? E de forma encantadora a protagonista diz com um sorriso, porque o gosto fica melhor se você come junto com alguém. E segurando o braço dele, Jubilian diz venha, espero que esteja com fome nosso chefe é um cozinheiro incrível. Em seguida vemos Max encarando com uma cara feia enquanto diz em sua mente, quando disse café da manhã, ela estava falando de comer sanduíches de pepino? Logo o que eu mais odeio. Olhando aquela expressão, de forma inocente nossa protagonista pergunta, por que você não tá comendo? Eu já ia começar a comer. Max diz enquanto fala em sua mente. Olhando para aquele sanduíche, eu preciso mesmo colocar isso na boca? O plano era se livrar da fraqueza do mestre e dar o fora daqui. Então ele morde aquele sanduíche de pepino, e como uma pessoa que ama esses sanduíches de forma inocente e alegre Jubilian pergunta, esperando uma resposta positiva com seus olhinhos brilhando, como está? Delicioso, né? E nosso protagonista nem mastiga direito, só engole tentando não sentir o sabor do pepino que ele tanto detesta. E falando em sua mente ele diz, o que estou fazendo aqui? E olhando para aquele rostinho alegre dizendo para ele, que alívio! Eu estava preocupada que você não iria gostar. Vendo aquele sorriso de Jubilian ele fica corado e fala para si, talvez pepinos não sejam tão ruins assim, afinal. Em outro local, vemos um senhor no Palácio Imperial de Asha, o primeiro-ministro Duque Helios, caminhando ao encontro do imperador, enquanto diz em sua mente, o palácio tem fofocas demais. E pensar que as notícias de que o Duque Florin está protegendo o imperador chegariam até aos meus ouvidos. Chegando à porta do salão, os guardas o param então ele informa, estou aqui para ver o imperador. Em sua cabeça ele continua falando, nesse ritmo, as pessoas ficarão contra ele. Assim como da última vez. Então já dirigindo a palavra ao imperador ele diz, Vossa Majestade. Você pretende continuar usando ele como seu guarda? E o imperador de forma arrogante responde, isso não é óbvio? Não há um cão de caça melhor que ele. Então o ministro lembra 20 anos atrás, a guerra entre o Império Asha e o Reino de Tegeria, estava bem em seu ápice. As palavras do imperador enquanto fugia era, todos vocês. Proteja-me com suas vidas. O imperador, que foi forçado a ficar na defensiva, evacuou o palácio e escapou. E um certo cavaleiro solitário do palácio deu um passo para frente para defender o império. Naquele momento ficou claro quem era o covarde e quem era o herói de guerra que levou o império à vitória. Este é o atual imperador. E o chefe da casa Florin. Legis Adrei Florin. No pensamento do ministro ele diz para si,
graças ao Legis ter anunciado seu apoio ao imperador, as conversas de destronamento morreram. Mas os plebeus ainda não esqueceram que Sua Majestade é um covarde. Então, dirigindo ao imperador, ele diz: Vossa Majestade, se continuar insistindo em dar essa ordem ineficaz ao Duque Florin, o ressentimento das pessoas contra você apenas piorará. Talvez armar uma emboscada para descobrir quem está por trás dos assassinos seria um uso melhor do seu tempo. O imperador, não gostando de ouvir aquelas palavras, diz: Não há necessidade de você se preocupar. Eu lidarei com isso eu mesmo. Agora deixe-me, Duque Elios. Continuando, o Duque fala: Vossa Majestade, apesar da fama do passado ser importante, não é nada comparada ao prestígio do presente. Se você deseja manter o Duque em xeque, deve convocar o príncipe herdeiro de volta para a corte. Rogo para que tome a decisão certa. Totalmente irritado, enquanto o Duque se retira, o imperador fala em sua mente: Como ele se atreve a tentar me dizer o que fazer, sendo que ele não sabe de nada? Enquanto vemos o imperador dar um sorriso sinistro falando: Enquanto eu tiver isso, aquele homem nunca poderá me desobedecer. De volta à mansão da família Florin, vemos nossa protagonista lendo o livro, meio sonolenta, falando em sua mente: Estou me sentindo tão sonolenta. Será que é porque acabei de comer? E olhando por cima do livro, ela vê Max deitado em seu sofá. E fala em sua mente: ele com certeza parece estar relaxado. Aposto que ele não faz ideia de que o sofá em que ele está é meu lugar favorito para me deitar. Durante o momento que Jubelia está olhando, Max fala de forma rude: O que você está olhando? Ela responde: Você só parecia estar muito confortável. Ele então responde: Na verdade não. E falando em sua cabeça, ela diz: Quando é que ele planeja ir embora? Não me diga que será quando o pai vier para cá? E o protagonista pergunta olhando para Jubelia: Por que você fica olhando para mim? Em resposta, ela diz: Eu só estava pensando, você deve ser muito próximo do meu pai. E Max responde: Não temos uma relação ruim. E falando consigo mesma, ela comenta: É claro que não. Aquela expressão gentil e aquelas palavras ternas. Tudo aquilo foi tão novo para mim. Foi quase como se eu estivesse olhando para uma pessoa completamente diferente. Pensando nisso, ainda preciso dar os botões de punho e o pingente. E olhando para o Max, ela continua em sua mente: Ele é um aluno do pai, ele deve saber do que ele gosta, certo? E o protagonista, vendo que ela continua a olhar para ele sem parar, então ele diz: Se quer falar algo, fale logo. Odeio desperdiçar tempo. E de forma meiga e envergonhada ela pergunta: O que você acha de dar botões de punho como um presente? E Max, surpreso, pergunta: Um presente? E Jubelia começa a ficar mais vermelha ainda de vergonha. E se escondendo atrás do livro, ela pergunta em sua mente: Meu pai não odiaria isso, certo? Por que ele não tá falando nada? Então Max se aproxima, tirando o livro da frente do rosto dela de repente, e pergunta meio com vergonha também: E para quem seria este presente? E aí, vocês curtiram? Se quiserem continuação dessa obra, falem nos comentários, por favor, e ativem o sininho para receber a notificação de quando eu postar o vídeo, para não perderem. Pois o único jeito de saber se devo continuar a obra, parar ou até mesmo dar prioridade, são os comentários, pedindo continuação e as curtidas. Esses foram os episódios 12, 13 e 14, e sendo a parte 7 na ordem de postagem. Meu nome é MRC Santos, e esse é o canal Manhua Webtoons. Peço que curta e se inscreva para ajudar. Obrigado por apoiar e até a próxima.